Olá! Hoje a gente vai mergulhar no Salmo 77. A ideia é entender como essa oração, que é tão profunda, pode se tornar um verdadeiro guia para a gente nos momentos de luta, de desespero, que todo mundo enfrenta. Sabe, essa é a grande questão, né? O que acontece com a nossa fé quando a vida machuca de verdade? É exatamente essa pergunta, bem crua e honesta, que está no centro do Salmo 77. E é isso que a gente vai explorar agora. Olha só, a ideia central aqui é muito poderosa. A gente aprende que uma fé saudável não é sobre fingir que está tudo bem. Pelo contrário, é sobre processar a dor na presença de Deus. Esse salmo é um convite para a gente levar toda a nossa bagunça, nossa confusão, de um jeito bem autêntico, direto para Ele. Então vamos começar. A primeira parte fala sobre o peso da nossa fraqueza. E o que chama a atenção logo de cara é que o salmo não começa com uma canção de alegria. Sabe, ele começa com um grito de angústia. E isso já nos ensina algo incrível. No nosso relacionamento com Deus, tem lugar para a nossa fraqueza, para a nossa vulnerabilidade. Aqui, o salmista, Asaf, está descrevendo uma dor que não passa. Uma angústia que tira o sono, sabe? Ele fala que estende as mãos a noite inteira sem parar, mas a alma dele simplesmente se recusa a ser consolada. É um sentimento de que nem o consolo parece possível. E olha que coisa forte. Às vezes a gente pensa que lembrar de Deus deveria trazer alívio, né? Mas Asaf é brutalmente honesto aqui. Ele diz: lembro-me de Deus e começo a gemer. Ou seja, pensar em Deus, naquele momento, só piorava as coisas. É a sinceridade de uma fé que está sendo testada no limite. E essa angústia toda, claro, leva a uma série de perguntas. Perguntas bem dolorosas, que ele faz diretamente para Deus. É como se ele começasse uma busca, uma investigação sincera. Ele dá voz àquelas dúvidas que muita gente sente lá no fundo, mas tem medo de falar em voz alta. A primeira pergunta ataca bem no centro. Será que Deus me rejeitou para sempre? Será que ele nunca mais vai olhar para mim com favor? É um questionamento sobre a presença e a bondade de Deus. Depois, a dúvida fica ainda mais profunda. Ele pergunta se a graça de Deus acabou, se a promessa dele perdeu a validade. Aqui, ele não está mais questionando só presença, mas o próprio caráter de Deus, o seu amor, a sua fidelidade e, por fim, o golpe final. Será que Deus esqueceu como ser bom? Será que a raiva dele foi tão grande que fechou a porta para a misericórdia? É a dúvida se a ira de Deus venceu a compaixão. Agora, vamos parar para pensar um pouco. O fato de que essas perguntas tão duras, tão cruas, estão na Bíblia, isso é muito significativo. Mostra que Deus não só aguenta, mas ele nos convida a levar tudo para ele. Toda a nossa bagunça, a ansiedade, a dúvida, sem precisar filtrar nada, sem ter que arrumar a casa antes. E aqui, bem no fundo do poço, no auge do desespero, que o salmo inteiro dá uma virada. É uma mudança que acontece a partir de uma única decisão consciente. Olha só o que ele diz. Então eu disse: esta é a minha aflição. Ele não nega a dor, ele a reconhece. Mas ele continua: mas recordarei os anos da mão direita do Altíssimo. É o ponto da virada. Ele faz uma escolha ativa. Ele decide não ficar afundado no sentimento, mas se lembrar do que Deus já fez no passado. Essa é a chave. Eu vou lembrar. E o ponto aqui não é sobre tirar uma força de dentro de si mesmo, sabe? É um ato de vontade, com certeza, mas um ato que é capacitado pelo Espírito Santo. É decidir, de propósito, mudar o foco. Parar de olhar para o sentimento de abandono e começar a olhar para os fatos, para a história de Deus. Ok, então essa decisão de se lembrar, ela muda tudo. É a partir daqui que a gente vê a força que a história de Deus tem. A perspectiva sai da dor pessoal e se volta para o poder de Deus. E essa mudança fica muito nítida na linguagem do Salmo. Perceba, na primeira parte é tudo sobre eu clamo, minha angústia, minha alma, o foco está todo no eu. Mas na segunda parte tudo muda. Vira o teu caminho, ó Deus, tu és o Deus, teu poder, teu povo. O foco sai completamente do eu e vai para o tu, para Deus. E no que ele se apoia para fazer essa virada? Basicamente em três verdades que não mudam. Primeiro, o caráter santo de Deus. Ele diz que Deus é tão grande como o nosso Deus. Segundo, o poder maravilhoso de Deus, que opera maravilhas. E terceiro, a história redentora de Deus. Ele se lembra de como Deus resgatou seu povo lá no êxodo do Egito. São essas âncoras que firmam a esperança dele.
E aqui tem uma imagem fantástica. Ele diz que o caminho de Deus foi pelo mar, mas ninguém viu suas pegadas. Pensa nisso. Que percepção profunda. Quer dizer que a ação de Deus, a orientação dele, pode ser real e poderosa, mesmo quando a gente não consegue ver o caminho, mesmo quando as pegadas são invisíveis para nós. Certo. Agora a gente chega na quarta parte, o caminho oculto da esperança. A grande pergunta é, como é que essa jornada toda, do desespero até a esperança, se aplica na nossa vida hoje? Vamos ver como o Salmo aponta para um caminho que vai além do próprio salmista. Essa atitude do salmista de se lembrar tem até um nome teológico, sabia? Se chama anamnese. E isso não é só ter nostalgia, tipo, ai, que saudade do que Deus fez. Não, é uma prática espiritual poderosa. É trazer à memória as obras de Deus de um jeito que o poder daquilo que ele fez no passado se torna presente e real na nossa situação de hoje. E para nós cristãos, essa anamnese tem um destino final. Toda essa história de redenção de Deus que o salmista lembrou. Ela encontra o seu ponto máximo em Jesus Cristo. Ele é o Criador, o Redentor que cumpriu o que o Êxodo apenas apontava. Ele é aquele que sofreu o abandono na cruz, ecoando o grito do salmista, e que ressuscitou como Rei. Jesus é a resposta definitiva para todas aquelas perguntas angustiantes do começo do Salmo. No fim das contas, a grande lição é esta. Nosso relacionamento com Deus não se firma na nossa força, mas na força dele. A salvação é um presente, é somente pela graça. E ela é para todo aquele que crê que Cristo é o seu Salvador e Senhor. O que esse salmo nos mostra de forma prática é como a gente vive essa fé mesmo quando se sente fraco, voltando-se para Deus. Então, para a gente terminar, o Salmo 77 nos deixa um convite. Não é para negar a dor, de jeito nenhum, mas é para colocar a nossa dor dentro de uma história muito maior, a história do poder e da fidelidade de Deus. E a pergunta que fica para reflexão é essa: se a gente fosse fazer como o salmista e lembrar da história de Deus hoje, que parte do caráter dele que não muda traria esperança para a situação que estamos vivendo agora?